Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós estaremos aqui fazendo a atividade que eu passei para vocês, tá? Então eu vou estar fazendo a correção da atividade. E a atividade que eu passei para vocês foi a seguinte: a gente vai criar um gráfico, né, para análise de orçamento do mês aí da pessoa. Então esse tipo de planilha é uma planilha até que vocês podem utilizar na vida de vocês, na vida pessoal de vocês. Alguns aqui já trabalham, outros vão começar a trabalhar. Você precisa sempre ter um orçamento ali dentro do que você ganha com o que você gasta mensalmente, para você nunca tentar, né, nunca estar no vermelho e ter aí uma conscientização de para onde está indo o seu dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir passo a passo, eu vou seguir passo a passo do que está aqui, ó, para vocês verem que seguindo isso daqui vocês conseguem fazer claramente o gráfico de vocês, beleza? Então, ó, você vai vir primeiro abrir o Excel, né, e vai vir na planilha, vai digitar nas células os títulos das coisas que você vai colocar, beleza? Das colunas. Então a gente vai abrir um Excel aqui, eu vou minimizar pro ladinho aqui, ó, e vou no meu Excel, vou preenchendo. Então a célula 1 vai ser o meu mês, beleza? Célula B1 vai ser as minhas receitas, as despesas fixas, né? No caso aqui, essa daqui, despesas fixas. Despesas fixas é todas aquelas que não mudam, beleza? Conta de internet, que geralmente é um valor fixo, conta do aluguel, plano de celular, essas coisas que não mudam. Se vocês observarem aqui, ó, a célula é menorzinha assim, né? Aí eu vou por aqui a segunda coisa, despesas variáveis. E daí você vê que ficou coberto aqui. Por quê? Porque ela tá passando da célula, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meio entre as duas células e vou dar um duplo clique, tá? Ele vai automaticamente ajustar pro tamanho do que eu preciso, beleza? E daí a gente tem as despesas variáveis, o total de despesas, e eu tenho o saldo do mês, o saldo mensal, beleza? O que eu vou fazer? Aqui também mesma coisa, ó, duplo clique, e eu vou pegar todos esses aqui que são títulos e vou apertar, ou eu aperto o atalho Ctrl N, beleza, para deixar em negrito, ou eu venho aqui na fonte, no menu fonte, e vou clicar em cima desse Nzinho aqui, ó, negrito, beleza? Vou deixar tudo em negrito, tá? E daí o que eu vou fazer? Vamos voltar lá como estava antes, né? Eu vou pegar aqui e vou pôr os meus meses. Então eu tenho aqui eu vou pôr os meses em letra de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, beleza? Setembro, outubro, novembro, dezembro, beleza? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu apagar aqui, selecionei tudo e vou usar aqui essa alça de preenchimento. Olha o que ela vai fazer, ó. Ela vai vir preenchendo. Não, ela vai preencher errado. Calma aí. Então preenchi todos os meses aqui. E o que vai acontecer? Dentro dessa planilha eu vou jogar valores aleatórios aqui, ó, em receitas, despesas fixas e despesas variáveis, beleza? Eu vou imaginar aqui um salário para a pessoa. Então vamos dizer que a pessoa ganha 3 mil reais, sei lá. No outro mês ela ganha 2.500. Vamos pensar que essa pessoa faz Uber, tá? Então as receitas não são sempre a mesma coisa em todos os meses, só pra gente ter uma planilha diferenciada aqui.
Então, um mês aqui ela fez poucas corridas, ou ela é Uber, ou ela é entregador, beleza? Aqui ela fez um pouquinho mais. E assim eu vou preenchendo com valores aleatórios, beleza? Não precisa ter nenhuma regra para preencher essa parte de receitas, despesas fixas e despesas variáveis, beleza? Então vamos 2.430,30 1.468. Opa, 28 mil também não, né? Também. Vírgula 7. Galera, o que falta aqui, ó? Falta eu formatar esses números. A gente tá falando em dinheiro, certo? Então eu vim aqui no menu número e vou pôr ele aqui, ó, como contábil, formato de número de contabilização. Beleza? O que aconteceu com isso, ó? Ele colocou o cifrão, né? O R cifrão, símbolo do real. E eu poderia colocar isso daí também em dólar, em euro, só mudando aqui a formatação do meu número, beleza? Deixa eu pausar, né? Agora, galera, a gente vai pegar aqui nas despesas fixas e vamos também montar um valor aqui específico. Essa despesa fixa a gente pode colocar que todo mês ela paga R$ 900, tá? Vamos dizer que seja aí um aluguel mais um valor de conta de água, luz ou coisa do tipo, tá? Mas que não seja muito caro aí, beleza? Eu sei que esse valor não é o compatível com o mercado hoje em dia, mas tudo aqui é só exemplo, beleza? Vamos vir na aba número de novo, vamos pôr como contábil, ele selecionou aí, ó, como dinheiro, beleza? As despesas variáveis vai variar aí entre alimentação, lazer, saídas para shopping, essas coisas, beleza? Então vamos setar aqui alguns números aleatórios também. Então vamos dizer que, sei lá, R$ 500 aqui, 450,46 aqui, 603. Tô pondo só números aleatórios, tá? Beleza? Terminei de preencher aqui, vou pôr o nome como número, tá? Aqui no menu número. E daí eu venho no total de despesas. Esse total de despesas vai ser o quê?
vai ser a despesa fixa mais a despesa variável, beleza? Aqui, galera, eu vou fazer o que? Eu vou usar uma fórmula automática, tá? Então, eu vou pôr igual, soma, vou vir aqui, ó, ele pede aqui número 1, número 2, número 3, número 4, por assim vai. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mais esse. Então, eu posso pôr tanto assim, de C2 até D2, ou eu posso pôr C2 e D2, que o vírgula, o ponto e vírgula aqui, ó, eu errei, ponto e vírgula, ele vai selecionar duas células aleatórias, tá vendo, ó, esse daqui é o número 1, esse daqui é o número 2, mas geralmente a gente faz, que nem eu fiz da primeira vez, eu seleciono assim, ó, eu deslizo por onde eu quero somar, beleza? Então aí eu coloquei entre C2 e D2, nesse caso dá no mesmo, mas quando eu tenho mais despesas, se eu tivesse 3 linhas aqui, eu não podia pôr só C2, ponto e vírgula D2, porque ele ia somar só as duas células. Aqui eu estou somando um intervalo entre C2 e D2, beleza? E daí eu finalizo com parênteses e dou um Enter, tá? Isso daqui, ó, 1.100 mais 500, 1.600. Eu vou pegar essa alça de preenchimento que a gente chama aqui, ó, e vou deslizar ela para baixo, e ele foi somando tudo que eu precisava, ó, ele foi mudando os valores para a linha de baixo, tá? Quando você desliza, você muda os valores todos que você está somando para a linha que você está indo, tá? Então, se você for ver, ó, todos mudaram, C9, D9, aqui foi C10, D10, na linha correspondente aonde eu estou com essa célula, beleza? Então a alça de preenchimento facilita aí, em vez de eu digitar essa fórmula diversas vezes ou fazer esse cálculo manual, ela faz automático, entendeu? Outra coisa, se eu precisar mudar aqui a minha despesa, por exemplo, nesse primeiro mês, a minha despesa não foi de 1.100, ela foi de R$900. Ele já atualizou que o total da despesa, ó, não é mais 1.600, olha a diferença, ó, daquela célula ali. Ela estava 1.600. Se eu mudar para 900, vai diminuir R$200 aí, ó, 1.400 o total de despesas. Beleza? Então tem essa facilidade de você utilizar fórmulas, é essa. Ele já atualiza as fórmulas automaticamente, beleza? Vamos por aqui que nos 2 primeiros meses dessa pessoa morando sozinha, R$900. Em março, abril em diante foi aumentando aí R$1.100 as despesas fixas dessa pessoa. Galera, agora eu pergunto, qual que é o saldo dessa pessoa? O saldo dessa pessoa é tudo o que ela ganhou, certo? De receitas no mês, receitas é o que ela ganha, menos o total de despesas, correto? Então o saldo dessa pessoa aqui no caso vai ser igual, beleza? E daí eu vou pôr a receita dela nesse mês de janeiro, menos, eu coloquei um sinal de menos ali, as despesas, o total de despesas dessa pessoa, e vou dar um Enter. Por que ele ficou várias até aqui, ó? Porque o número não está cabendo na célula. Vamos aumentar a célula? Vamos clicar 2 vezes aqui na célula, ó. Pronto. Agora o número cabe na célula, beleza? Quanto que foi o saldo final dessa pessoa aí? Ela conseguiu economizar R$1.600, ok? Economizar assim, sobrou para ela, né? R$1.600. O que eu vou fazer? Alça de preenchimento, 2 cliques. Ou 2 cliques, ou eu pego. Eu posso pegar essa alça de preenchimento, ó, e arrastar, beleza? Ou eu posso pegar essa alça de preenchimento e dar 2 cliques, ela vai até onde finaliza a planilha, beleza? E daí aqui todos os meses, ó, ela já calculou o saldo dessa pessoa. No mês de abril, a pessoa teve um déficit, tá vendo? Então a pessoa teve aqui um negativo, ela ficou devendo R$483 para alguém. Pegou emprestado, não sei, coisa do tipo, porque ficou negativo. Ela gastou mais do que ela podia, ó. Ela recebeu só R$1.700 e ela gastou R$2.183, beleza?
Então por isso que isso daqui é bem importante para vocês. Aí você sabe se no mês passado sobrou R$ 697, então esse mês ela nem saiu no prejuízo, digamos assim. Ela tinha uma sobra, se ela guardou, né? Esses R$ 697, ela tinha uma sobra ali, beleza? Então criei aqui o saldo. E agora vou fazer o que? Vou deixar esse gráfico essa planilha bonitinha. Como que eu vou fazer isso? Vamos aumentar aqui rapidinho, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer na planilha, eu gosto de centralizar as informações dela, tá? Então tudo que está aí na nossa tela, na nossa célula, eu gosto de deixar centralizado dentro da célula. Então eu vou clicar aqui, ó, alinhamento, e vou vir no centralizar. Vai ficar tudo no meio da célula, beleza? E eu posso alinhar também em relação à altura da célula, em relação ao tamanho da célula no eixo Y. E aqui eu vou pôr os meses em negrito também, como que é o atalho que eu ensinei para vocês agora há pouco, que é o Ctrl N, beleza? E além disso, eu vou selecionar toda a planilha aqui e vou clicar nessa fonte, aqui ó, fonte, vou clicar nessa setinha e vou colocar todas as bordas, beleza? Então fica bem mais fácil de visualizar as coisas aí, ó, bem mais bonito. Além disso, eu vou pegar no mês aqui, ó, que são os títulos, eu vou pôr bordas externas espessas, tá? O que seria esse borda externa? Tudo que está externo ao que eu estou selecionando aqui, ó, ele vai selecionar uma borda mais grossa, beleza? E daí eu vou deixar essa borda mais grossa, essa dos títulos aqui dos meses eu vou deixar mais grossa, e vou deixar o meu entorno da planilha todo numa borda mais grossa também, para ficar uma coisa mais bonita, beleza? Aqui ele está me apresentando o erro, eu vou retirar esse erro daqui, tá? Aqui o erro, ele está falando, ó, a fórmula omite células adjacentes. O que ele está dizendo? Eu estou somando aqui essas duas células, mas ele enxerga que tem um número aqui, ó, que eu não somei. Mas realmente essa fórmula eu não quero somar mesmo esse número que está do lado. Embora esteja do lado, mas essa daqui não vai somar ele entende que deveria somar. Ele vai apresentar o erro. Eu vou falar aqui, ó, ignorar erro. E daí ele sai esse erro de todas as minhas bordinhas ali. Beleza? Aqui, ó, ignorar erro. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o gráfico que eu vou construir com esse gráfico aí, com essa planilha. Aqui eu vou renomear, tá? Planilha de orçamento anual, beleza? Eu tenho uma dessa também, galera, só que a minha, ao invés de lançar só o valor total das despesas fixas e variáveis, eu faço ele calcular. Então, você joga tudo que você gastou ali no mês, você vai jogando e você manda ele calcular quais foram as suas despesas variáveis, entendeu? Então, é muito bom ter um controle aí do nosso dinheiro, né? E daí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar toda a planilha. Galera, daí aqui agora é o seguinte, ó, a partir do momento que eu selecionei toda a planilha, tá? Eu vou vir nos gráficos recomendados e a gente vai fazer dois tipos de gráficos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o tipo de gráfico que eu pedi para vocês fazerem, que foi o gráfico de linha, beleza? E daí a gente vai por aqui um gráfico de linha e vamos deixar aqui do lado. Vocês vão analisar para mim o que vocês acham que seja melhor, o gráfico de linha ou o outro tipo de gráfico que eu vou criar aqui, beleza? Esse gráfico de linha, ele está mostrando para mim aqui a variação ao longo dos meses, né, dos valores. Então, ó, aqui essa linha azul é as minhas receitas. Ele me mostra o mês que eu mais tive uma receita mais alta, ó, foi aqui em maio, ok? Vocês têm que saber ler um gráfico aqui, eu estou vendo em maio, ó, R$ 4.000, tá? E o meu saldo, que é o que mais me importa, se eu fiquei no negativo ou no positivo,
eu tenho aqui, ó, em abril, no caso, eu fiquei para baixo de zero aqui, então eu fiquei com menos 500 negativo, quase 1.500, menos 500 negativo, beleza? Em setembro, meu saldo foi de menos R$ 28, quase aqui no zero, tá? Aliás, para baixo do zero, mas bem próximo aqui da linha do zero, beleza? O que eu posso fazer com esse gráfico? Eu vou vir aqui no título, ó, vou alterar, vou pôr análise de orçamento mensal, beleza? Outras coisas que eu posso falar, que eu posso fazer, ó, adicionar elemento de gráfico. Eu vou pôr aqui no título dos eixos. Eu posso pôr um título no eixo vertical e um título no eixo horizontal. Então eu tenho o título do gráfico e posso ter aqui o título do eixo. Então o título do eixo aqui, ó, é o que? Aqui são os valores em reais, por exemplo. Vamos por assim. E o título do eixo horizontal vai ser o que? Meses, né? Então põe aqui meses, beleza? Precisava disso? Não precisava, só estou mostrando para vocês que eu posso fazer isso. Mas aqui estava claro, né, que aqui era valores e aqui era meses. Se você vai fazer um gráfico de uma atividade física, por exemplo, você precisa colocar que esse daqui, vamos trabalhar aí, que a gente estava trabalhando com calor latente, né, na aula passada de física. Você precisava colocar lá o que? Quantidade de calor em função da temperatura, beleza? Daí eu venho aqui, o legal é esse aqui, ó, rótulo dos dados, beleza? Ali eu tô vendo várias linhas, elas estão próximas ali mais ou menos, por exemplo, a linha de lá de cima da receita aqui, ó, ela tá próxima do 4.000, mas a receita em maio, ela foi de 4.000. Vamos pegar um outro exemplo, 2.430, essa receita aqui de agosto, ó. Agosto ela tá aqui passando a receita perto do 2.500 tal, mas você não vê, ó, ela tá um pouco abaixo do 2.500, mas olhando pro gráfico você não sabe quanto ela é, tá? Vamos fazer uma alteração desse gráfico, vamos colocar aqui, ó, design do gráfico, adicionar elemento, rótulo de dados, e daí a gente vai pôr um rótulo de dados no centro desse gráfico, tá? Ó. Ah, mas aí vai ficar muito poluído porque são muitos dados. Não vai ficar legal, galera. Quando é um gráfico com menos informações, porque aqui eu tenho muita informação, tá? Tenho muitos números diferentes. Mas quando é um gráfico com menos informações, o rótulo de dados é extremamente essencial para você saber, tá? Onde está cada dado seu. Nesse caso aqui, o rótulo de dados não ficou legal, então vamos vir aqui e vamos tirar nenhum, tá? Vamos diminuir aqui de novo. Vamos ver o que mais que a gente consegue trabalhar aqui, ó. A gente tem legendas, tá? Então a legenda já tá ali na parte inferior. Consigo mudar ela para minha direita, superior. Você vai vendo onde fica melhor você pôr as suas coisas, tá? A linha, eu não vou mudar essa coisa da linha, mas ali a linha de projeção ela põe uma linha em direção ao eixo onde ela está centralizada. Beleza? Barra de erros, nesse caso não é aplicável, tabela de dados, rótulo de dados, título dos eixos e eixos. E daí, galera, basicamente é isso a formatação desse gráfico, tá? Só que aí eu vou te mostrar agora um outro tipo de gráfico. Vamos por aqui, vamos selecionar aqui.
a mesma tabela, beleza? E eu vou pôr um segundo tipo de gráfico aqui, que vai ser um gráfico de colunas, tá? Então vou pegar aqui uma coluna e vou colocar um gráfico de colunas agrupado, beleza? Esse gráfico de colunas agrupado, ó como ele vai ficar. Talvez ele nos mostre melhor uma situação, a situação dos meus meses, tá? Então aí, ó, você tem que em abril foi o único mês, abril e setembro, ó, foi o único mês que o eixo do saldo, que é em roxo, desceu para baixo de zero, beleza? E aqui você consegue ter uma classificação melhor de como está as suas despesas, tá? Então aqui, ó, essa despesas fixas, ela foi sempre a mesma nesses 2 meses, depois ela aumentou um pouquinho nos outros meses. As despesas variáveis, ó como ela variou, ó, bastante. Aqui ela tava 500, aqui ela foi para 450, ó, diminuiu um pouco, depois aumentou, depois você gastou demais durante o mês de abril, por isso que seu saldo ficou negativo. Esse gráfico nos dá um norte melhor do que está acontecendo. E daí aqui eu vou fazer as mesmas mudanças, vou pôr o título, vou adicionar aqui o rótulo de dado, o rótulo não, o título, né, dos eixos horizontal e vertical, se eu quiser. Vamos pôr um rótulo de dados aqui, ó, vai ficar ruim também nesse gráfico, beleza? Fica ruim, tá? E daí esse é um outro tipo de gráfico. Eu acho que para visualizar o orçamento, esse tipo de gráfico é melhor do que esse. Eu passei esse para vocês, já com a intenção de na hora da correção mostrar esse daqui, beleza? Para vocês. E daí eu quero que vocês analisem e vejam o que vocês acham melhor. Esse gráfico de análise em linhas ou o gráfico de colunas, tá? Isso daí vai do gosto de cada um, beleza? Não vai fazer muita diferença. Agora o que eu vou mostrar para vocês, galera? Vou pegar aqui, ó, vou salvar o meu arquivo, vou em arquivo, salvar como, procurar, vou vir na minha área de trabalho, beleza? Eu tô salvando dentro dessa pasta aqui, ó, vídeo aula 1, que é a videoaula que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu vou salvar assim, ó, análise de orçamento André Macedo, é o meu nome, tá? Então eu sou o aluno, eu tô agora mostrando para vocês aqui como que eu vou mandar essa planilha. Então eu tô salvando aqui como análise de orçamento e o nome da pessoa que está mandando também, o nome do aluno que está mandando. Sempre vocês precisam fazer isso, galera. Vocês têm dificuldade para me mandar essas planilhas, então eu estou mostrando aqui para vocês. Você salva ela no arquivo, ó, pasta de trabalho do Excel, salvar. O que essa pasta de trabalho do Excel vai fazer? Ela vai salvar tudo isso daqui que está aqui. Eu vou conseguir corrigir, verificar se as fórmulas estão feitas certas, vou verificar todas as fórmulas, o jeito que vocês fizeram os gráficos, quais configurações vocês fizeram. Vou dar um ajuste aqui nesse meu gráfico, vou deixar ele aqui para baixo, ó. E daí eu venho e clico em salvar novamente, tá? De vocês eu não sei se salva automático aí, o meu salva. Depois que eu fechei isso, ele vai vir aqui e vai vir o seguinte. Ele vai estar aqui, ó, vídeo aula 1, análise de orçamento André Macedo, beleza? Vou vir aqui no meu Teams. Opa. Vou vir aqui no meu Teams. Vou pegar aqui, ó, você tá com a área de trabalho aqui. Você vai vir, vai ter um botãozinho para você inserir, beleza? Então vou voltar aqui, vou pegar o de um aluno aqui qualquer, tá? Ele vai vir aqui, ó, deixa eu executar a ação na visão do estudante. Ele vai estar assim para você, tá? Se eu quisesse entregar esse gráfico aqui, ó, pela Rayane Aparecida, eu iria, como que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui anexo, ó, carregar desse dispositivo e vai vir aqui dentro da pasta onde você salvou e vai selecionar a planilha que você quer, tá?
Selecionou a pasta de trabalho, essa pasta de trabalho vai aparecer para mim. Você espera ela carregar ali embaixo e clica em entregar, beleza? Feito isso, ela vai aparecer para mim, beleza? Galera, o barulho aqui, o intervalo começou, eu vou parar a nossa aula, tá? Não entreguei aqui pela Rayane, a Rayane vai ter que fazer o trabalho dela e vai ter que me entregar. Eu consigo ver aqui de vocês, ó, quem me entregou, quando entregou, se só visualizou e não entregou, tá? No caso da Rayane, não tem nada entregue. Mas se eu vir aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver quem já entregou. Giovana. Se eu pôr aqui o exibir histórico, ó, me mostra o horário que entregou, beleza? Quando foi visto pela primeira vez. Tudo isso daí eu tenho acesso para saber a situação do trabalho de vocês, beleza? Então essa é a nossa videoaula de hoje. Eu vou postar um formulário daqui a pouco pra gente falar sobre essa videoaula. E vocês podem me mandar qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, tá bom? Até mais, galerinha. Tenha uma boa tarde, um bom dia aí, bom trabalho e bons estudos.